José do Egito, o líder, moldado por Deus através da adversidade. A história de José do Egito é uma das narrativas mais impactantes da Bíblia sobre perseverança, fé e propósito. Traído pelos irmãos, vendido como escravo e injustamente preso, José parecia viver uma sequência interminável de tragédias. No entanto, por trás de cada dor, Deus estava moldando um líder. A trajetória de José mostra que o sofrimento não é sinal de abandono, mas de preparação. Deus usa os desertos, prisões e rejeições como ferramentas para formar o caráter daqueles que Ele quer usar de forma extraordinária. José, o sonho de Deus revelado a um jovem. Desde jovem, José demonstrava um chamado especial. Em Gênesis 37, ele sonhou que se tornaria alguém de grande destaque, a ponto de seus irmãos se curvarem diante dele. Eis que o meu feixe se levantava e também ficava em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Gênesis 37:7. Mas o sonho que deveria trazer alegria se tornou o ponto de partida de uma longa jornada de dor. Os irmãos, movidos pela inveja, o venderam como escravo, e José foi levado para o Egito, longe da sua família, da sua terra e da sua liberdade. O que parecia o fim era, na verdade, o início do processo divino. O caráter de um líder é forjado na adversidade. 1. José na casa de Potifar, fidelidade em meio à tentação. Mesmo como escravo, José se destacou. A Bíblia diz que o Senhor estava com José, e por isso, tudo o que ele fazia prosperava. Gênesis 39:2. Potifar, seu senhor, o colocou como administrador de toda a casa. Mas quando foi tentado pela esposa de Potifar, José escolheu a fidelidade a Deus em vez do prazer momentâneo. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. A consequência foi a prisão injusta, mas necessária para o plano de Deus. A fidelidade no secreto é o primeiro teste de todo líder, segundo o coração de Deus. 2. José na prisão, servindo mesmo em meio à dor. Na prisão, José não se tornou amargo. Ele continuou servindo, interpretando sonhos e demonstrando sabedoria. Mesmo esquecido por um tempo, Deus não o abandonou. Foi ali, na escuridão da cela, que José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do rei, abrindo o caminho para o seu futuro encontro com Faraó. A prisão que parecia um atraso era, na verdade, a sala de espera para o cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa de escravo a governador. Quando Faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar, o copeiro finalmente lembrou-se de José. Chamado à presença do rei, ele declarou: "Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó." Gênesis 41:16. José interpretou o sonho com sabedoria e foi exaltado a governador do Egito, tornando-se o homem mais poderoso depois de Faraó. Tudo o que viveu antes o preparou para esse momento. A dor, a rejeição e o silêncio de Deus não foram castigos, mas ferramentas de formação. Deus usou a adversidade para transformar um sonhador em um líder sábio, maduro e compassivo. A restauração e o perdão. O auge da maturidade espiritual. O momento mais emocionante da história de José é o reencontro com seus irmãos, anos depois. Eles temeram por suas vidas, mas José respondeu com palavras que revelam o coração de um verdadeiro líder. "Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida." Gênesis 50:20. O perdão de José mostrou que ele não apenas subiu ao trono, mas cresceu espiritualmente. Ele entendeu que o propósito de Deus era maior que a dor pessoal e usou seu poder para salvar e reconciliar. Lições de liderança espiritual com José do Egito. A história de José revela verdades profundas para quem deseja ser usado por Deus. 1. O propósito divino sempre envolve processo. Antes da exaltação, vem o preparo. 2. A fidelidade no pouco abre portas para o muito. José foi fiel em todas as etapas. 3. O perdão é a prova final do amadurecimento espiritual. O líder segundo Deus não guarda mágoa, mas estende graça. 4.
Deus transforma o mal em bem. O que o inimigo usa para ferir, Deus usa para cumprir seus planos. Conclusão: José do Egito é o exemplo vivo de que a adversidade é o ambiente onde Deus forma grandes líderes. Ele não apenas sobreviveu à dor, mas floresceu em meio a ela. Assim como José, talvez você esteja passando por fases de traição, rejeição ou esquecimento. Mas lembre-se, Deus está usando cada etapa para te preparar para algo maior. No tempo certo, o sonho que Ele plantou em você se cumprirá. Não como um ato repentino, mas como o resultado de um processo divino perfeito. Obrigado por assistir, curta e compartilhe. Palavra sem curva para mais pessoas.